Bom dia, é com imensa satisfação que após retornarmos do terceiro Fórum Internacional entre a Rússia e a América Latina, eu faço em nome da equipe do Núcleas, do Núcleo de Estudo das Américas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, um balanço sobre a nossa programação e sobre as nossas relações internacionais. O fórum foi realizado na Universidade de São Petersburgo entre os dias 2 e 4 de outubro. Participaram, além dos nossos pesquisadores da UERJ, professores também do Colégio Pedro II, professores de outros estados do Brasil, como São Paulo e Rio Grande do Sul, e um grande número de interessados nesses assuntos latino-americanos. O fórum foi bastante concorrido. Segundo as inscrições, 500 participantes atuaram ativamente com trabalhos e com propostas e projetos e tudo mais. O fórum ele foi presidido pelo latino-americanista histórico, o professor Davidov, da Universidade de Moscou. Foi um encontro muito bom entre os grandes pesquisadores. E também foi um espaço em que tivemos a oportunidade de lançarmos os livros, produção do Núcleas, como o livro Rio de Janeiro, 450 anos de história, que foi um livro produzido no Núcleas com os historiadores Edmundo Tavares, o professor Paulo Seda, de Arqueologia, e outros pesquisadores aqui nossos, organizado por mim, e que na verdade, se destina ao ensino médio. Esse livro teve uma grande repercussão, mesmo porque na Rússia, em São Petersburgo e em Moscou, eles têm ensino sobre a língua portuguesa, e a cidade do Rio de Janeiro um grande efeito. Esse livro, então, patrocinado pela FAPESP, ele teve o lançamento dele inicial lá em São Petersburgo, assim como o livro organizado pelos professores Oscar Lizano, da Universidade de Costa Rica, e trabalhando atualmente em Varsóvia, o professor Alex Toribio Dantas, da Faculdade de Ciências Econômicas e coordenadora aqui do Núcleas, e a professora Katarzyna Dembit, da Universidade de Varsóvia. É o livro Nuevas Formas de Cooperação e Infraestruturas, Ambiente e Sociedade, Centro-América e Cuenca del Caribe. Produziu assim, um efeito muito bom, por interesse despertado na comunidade. Bom, além desses acontecimentos, eu gostaria de destacar as conferências magistrais sobre a América Latina no auge da crise, pelo professor Lazar Hefetz, da Universidade Estatal de São Petersburgo, e também presidente, junto com o seu filho Vitor Hefetz, do terceiro Fórum Internacional. E os comentaristas, os professores Dmitry Travan e José Antônio Ocampo, da Fundação Igor Gidar. A conferência Centro-América e la Cuenca del Caribe, a metrópole de Simão Bolívar em disputa geopolítica durante os tempos globalizantes, organizado pelos professores Oscar Barbosa Lizano, autor do livro, e professor Alex Dantas, da UERJ, foi bastante concorrido, com a participação de professores do México, da América Central e brasileiros. E foi realmente onde um espaço de grande discussão e interação sobre as relações internacionais, e o momento também em que a UERJ pôde manifestar a sua solidariedade às vítimas do terremoto de Puebla, porque nós tínhamos o representante da cidade de Puebla, que é o Dr. Raul Netzakoyotzin, que é o professor que apresentou um trabalho bastante interessante sobre os espaços e a população e a vida cotidiana de Puebla. Além desse simpósio que eu estou destacando, os desafios do Brasil atual foi também um painel bastante concorrido e organizado pela professora doutora Esther, da Universidade de São Petersburgo, em que, na verdade, contou com a participação de brasileiros e de russos. E tivemos também a participação de professores brasileiros e estrangeiros no simpósio Globalização, Confrontos e Alternativas, América Latina, século XX e XXI,
organizados por mim, professor Alexis Toribio Dantas. Na verdade, desse Globalização, Confrontos e Alternativas, nós apresentamos os resultados dos projetos desenvolvidos aqui na UERJ, tanto em economia, quanto em história, e na área de direito e de ciências políticas, com a participação da professora, que é nossa subreitora, Tânia Maria Carvalho Neto, também apresentando um trabalho muito interessante sobre a inclusão política das cotas e a cidadania. É um trabalho que teve uma repercussão bastante grande no Congresso. E também o trabalho desenvolvido pela professora Esther Kuperman sobre a Revolução de 1917, em que ela mostra o problema da Revolução e as consequências no Brasil, com a participação de professores de São Paulo e que discutiram bastante a questão política brasileira. Como também consequência desse nosso movimento de pesquisa e de trabalho, é bastante importante ressaltar a participação do professor Pablo Gentili numa discussão sobre os problemas e as crises da América Latina que levam à queda, inclusive, de governos, com um debate com a nossa ex-presidente Dilma Rousseff, onde ela apresentou as características do Brasil atual e como é que o Brasil está seguindo um debate amplo com uma grande participação. Assim como ela, o doutor Ernesto Samper, ex-presidente da Colômbia, também falou sobre as crises que envolveram a Colômbia durante o período em que foi presidente e hoje também traçou um panorama geral. Bom, eu estou aqui para dar um depoimento a respeito da participação da UERJ no terceiro Fórum Internacional que aconteceu em São Petersburgo, a partir do dia 1º de outubro, e que se denominou Rússia e Iberoamérica em um mundo globalizante, história e perspectivas. Eu tive a honra de representar a UERJ com duas ponências em seminários diferentes. O primeiro seminário do qual eu participei foi denominado As Marcas de 1917 no Brasil. Foi na Universidade de São Petersburgo e o moderador foi a professora doutora Esther Kuperman. Nesse momento eu apresentei a seguinte ponência: a Revolução Russa e os intelectuais no Brasil, juntamente com o professor Paulo Alves de Lima Filho. Também tive a oportunidade de participar do simpósio programado pela professora Tereza Turibio, nossa nobre colega da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e o simpósio da professora Turibio se chamou Globalização, Confrontos e Alternativas, América Latina, séculos 20 e 21. Nesse processo, eu tive a possibilidade de apresentar, representando a UERJ, o tema A Política de Inclusão através do Sistema de Cotas e a Cidadania. E também com o professor Manuel Gonçalves Rodrigues, tive a possibilidade de apresentar, representando também a UERJ, Globalização e os processos de subordinação na América Latina. Acho que foi um momento muito rico para a UERJ, não é? E a UERJ se fez representar num fórum internacional de grande importância através de vários professores. Professor Alexis Dantas, da Faculdade de Economia, vice-diretor, e alguns outros colegas, como o professor Pablo Gentili, que estavam representando a Claxo, na presidência da Claxo, mas é também professor da universidade. Então, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro está de parabéns e é mais uma oportunidade de resistência e de mostrar toda a sua pujança nacional e internacionalmente. O UERJ resiste.